tudo bem? Bom dia, bem-vindo a mais um programa Live Show. Lembrando a você, todas terças e quintas, às 10 horas da manhã. Descubra o seu verdadeiro poder. Bom dia, André, tudo bem? Muito bom dia, Diego Hidalgo Rosito. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, né, nesse programa, onde hoje vamos aí descobrir, né, como a esperança pode enriquecer a sua mente e o seu bolso. Tema bastante intrigante, não é, André? E realmente é possível revelar, descobrir o papel da esperança na sua vida e como a esperança pode enriquecer a sua mente e o seu bolso. Porque eu acredito, André, que uma das maiores riquezas de um ser humano é o seu conhecimento, é sua mente, porque é lá que tudo começa a mudar, que tudo pode transformar a sua vida, na sua mente. Já dizia grande Napoleon Hill no seu best-seller Quem Pensa Enriquece. Já fica aí, como sempre, né, mais uma dica quente de livro. Aqui está, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Vamos falar muito sobre ele, aliás, um autor que eu sou apaixonado. E também trouxe outras duas dicas de livro que vamos falar durante o programa de hoje, André, que é sobre a esperança. Não é? Um carinha chamado Nietzsche. Famoso ele, hein? Segue o baile, vamos lá. E aí, André, como se sente? Temos aí algumas perguntas no gatilho já sobre a esperança, sobre como a esperança pode fazer, como enriquecer o seu bolso e a sua mente? Como já era esperado, né, muitas perguntas chegando, né, o pessoal realmente muito curioso, e é um tema muito, né, que abrange vários segmentos, então o pessoal com certeza tem um grande interesse em saber a respeito da esperança e também do enriquecimento, né, que passa por tudo, né, e não só o enriquecimento financeiro, né, o enriquecimento, como diz, da sua mente, que é o principal, que a mudança ela é de dentro para fora, e muitos querem mudar a fachada, só que transparece, né, no tom de voz, transparece no brilho do olhar e tudo, que realmente não é uma mudança verdadeira. Então, por isso, a gente está aqui com esse programa, passando para vocês como, né, você pode, usando essas ferramentas, adquirir, então, por meio da esperança, esse enriquecimento, principalmente da sua mente, né, e que vai, com certeza, surtir efeito, né, no lado físico, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, em todos os segmentos. Exatamente. Preparamos aqui então algumas lâminas, lembrando que vou deixar o link no nosso site aqui, www.metodocosmos.com.br, para quem quiser entrar e fazer o download imediato do nosso e-book sobre esperança. Ele vai estar passando na tela aí o print do nosso e-book. Incríveis 25 páginas, André, só falando sobre a esperança. Ok, André? Mas o que, André, a esperança realmente significa? Não é mesmo? O que a esperança significa para você? O que a esperança significa para você que está nos ouvindo? Muitas pessoas acreditam que a esperança e a fé são a mesma coisa, mas será que são realmente a mesma coisa? Inclusive chegou pergunta em cima disso também. Top, vamos então, pode disparar a pergunta então, antes que a gente traga o que os nossos estudos de desenvolvimento humano falam sobre isso. A pergunta aqui do José, lá de Caxias do Sul, ele pergunta: qual a diferença entre ter fé e esperança? É uma excelente pergunta, excelente pergunta. Inclusive tema da nossa segunda lâmina. Vamos ali preparar ela aqui. Uau, existe diferença entre fé e esperança? Sim, existe. Como é o nome do nosso... É o José de Caxias do Sul. Pergunta do nosso ouvinte José de Caxias do Sul, e certamente deve ser a pergunta de mais do que um e praticamente todos nós, né? Existe diferença, sim, entre fé e esperança. Basicamente, sentir fé
é acreditar naquilo que ainda é impossível, que você ainda não imagina de como que isso vai acontecer na sua vida. Você tem fé que você vai mudar de vida, que você tem fé que você vai voltar a sonhar e ir em busca daquilo que você deseja para você, sua família, as pessoas que você ama, sua carreira, seus negócios. Se você que tem um sonho de abrir seu próprio negócio, você que tem um sonho de prosperar na sua carreira, você que deseja mudar de vida radicalmente. E isso é ter fé, acreditar naquilo que ainda parece ser impossível, que você ainda desconhece de como que você vai fazer para conquistar isso. Então você tem fé, porque você não tem a mínima ideia, André e José, de como é que isso vai começar a acontecer. Já a esperança, você já ultrapassou essa etapa de acreditar no impossível e de começar a sentir que você quer algo novo. Então você sabe onde que você quer chegar. E a esperança é justamente a palavra de origem do latim, que significa esperar. É você ter a resiliência, buscar o conhecimento, de ir em frente, esperando no tempo do universo, no tempo de Deus, que as coisas vão acontecer e que você vai conquistar e que você vai chegar lá. Aí você precisa ter esperança, mas antes você teve fé. É claro que essa dupla, ela faz a sua vida levantar que nem um foguete, e foguete não dá ré, não é, André? Você tem fé e você tem esperança, só vai para frente. E é por isso que nós vamos falar no decorrer da live de hoje. Lembrando, está passando aí no nosso um letreiro, não é, André? Que você vai acessar www.metodocosmos.com.br e baixar agora, inteiramente gratuito, esse e-book que está passando ali no nosso celular virtual. E você pode começar a estudar agora esses conceitos de fé e de esperança e começar a colocar em prática, se você já tem fé, a esperança na sua vida, para enriquecer a sua mente primeiro. E depois começar a enriquecer o seu bolso. Por que enriquecer o seu bolso? Porque a esperança vai alimentar na sua mente como que você vai fazer para conquistar o que deseja, André. Então, quando você começa a colocar em prática esse como, você separa o conhecimento que você já possui, bota em prática, recebe retorno dos resultados e você começa a se tornar consciente aquilo que é o mais importante, o que você precisa aprender para ter êxito e acelerar esse foguete de conquistar seus sonhos na sua vida. Então, você precisa de esperança. A fé você já tem. São coisas diferentes, complementares, que juntas têm muito poder. Perguntas, André? Vamos seguir então aqui, temos mais uma pergunta sobre esse tema, que diz assim, e é um dito popular, né, também quando falam sobre isso, que a esperança é a última que morre. Sendo verdade que a esperança é a última que morre, qual o sentimento que antecede a mesma? Isso aí também eu fiquei bem curioso. Sim, tema muito comum. A esperança é a última que morre, né? A fé remove montanhas. Obviamente, nós estamos falando de 3, 4, 2 mil anos em que os seres humanos já tinham fé, já tinham esperança e transformaram isso em ditos populares que perduram até hoje, não é? A fé move montanhas. A esperança é a última que morre. Então, dentro desse conceito, eu quero trazer uma explicação científica baseada na neurociência, André, correto? Que é nós, seres humanos, nós, inclusive eu, você e quem nos assiste, nosso colega André, nós temos uma concentração maior da nossa mente em uma linha de tempo imaginária. Há pessoas que se concentram mais no passado, removem excessivamente o passado, removem excessivamente os seus fracassos e os seus erros e ficam presas num mundo vicioso de buscar soluções para consertar o passado, como se aquilo que não tivesse sido feito, não tivesse feito, teria mudado a sua realidade. Bom, isso é um veneno para a sua esperança. É um veneno para a sua fé, correto, né?
O passado ele traz referências importantes no seu aprendizado, mas concentrar-se excessivamente nele inibe o potencial da sua fé, inibe o potencial da sua esperança. Há pessoas que se concentram excessivamente no futuro. Isso também vai trazer aquela ansiedade, não é? De antecipação aos problemas, um excesso de antecipação aos problemas, correto? Então isso também pode inibir o potencial da sua esperança, porque você começa a colocar foco ainda em excesso de algo que não existe, de um problema que ainda não existe, em busca daquilo que você luta, que você está desejando conquistar, correto? Porque no caminho de quem vai de encontro a realizar os seus sonhos, a única certeza, já falamos sobre isso nas lives anteriores, correto, André? É que toda meta, todo objetivo, primeira coisa, ele cria um problema, que é o maior de todos os problemas, que é como que você vai fazer para chegar lá. E é onde que entra a esperança. Nossos telefones estão vibrando aí, chegando mensagens, vamos dar uma bicadinha aqui no WhatsApp aqui para ver. Olha aí, pessoal, confirmando, mandando likezinho, curtindo. Top, hein, André? Alguma pergunta sobre isso antes de eu avançar? Chegando aqui vários elogios, né? O pessoal realmente agradecendo pela programação, dizendo que é de grande valia. Everton aqui de Viamão. Grande abraço, nossa audiência aí com o Everton, grande abraço, ele é especialista em fé e esperança, musicista de primeira. Forte abraço, obrigado, gratidão pela nossa audiência, amigo. O Jax aqui, que tem o Salão Jax aí em Viamão também, sempre ligado aí conosco. Sim. Rafael de São Paulo também aí ligado conosco. A nossa audiência aí em São Paulo, gratidão. Segue o baile. Perguntas, André, antes de eu passar a próxima lâmina. Vamos então aqui mais uma pergunta que vem lá da dona Joaquina. Vem da dona Joaquina de Uruguaiana. Basta eu ter somente esperança para atingir meus objetivos? Não. Vamos repetir a pergunta. Basta eu ter somente esperança? Deixa eu só responder rapidamente aqui um zap. Pessoal aqui bombando aqui no zap. Não consigo responder todas as perguntas, perdão. Mas a gente vai se requebrando aqui, não é, André? Como é o nome da nossa ouvinte? Nossa ouvinte e telespectadora. E telespectadora, perfeito. Ouvinte aí pela rádio, né, RNTV, que você pode acompanhar aí no nosso aplicativo, digitando RNTV, e também agora pela TV Cosmos, aí você acompanha pelo link que está passando aí na live. Então a pergunta é: basta eu ter somente esperança para atingir os meus objetivos? É da dona Joana, lá de Uruguaiana. Não, obviamente que não. Depois que você tem fé, praticamente todos nós temos, basta ser brasileiro, né, André? As notícias aí. Depois que você se conectou com a sua esperança e entendeu que há elementos diferentes uma da outra, que você precisa conhecer a si mesmo e trabalhar os dois. Aí vem o que? Planejamento, ação, não é? Um plano de vida, um plano de carreira, um plano de negócio, um planejamento. Que aí isso vai retroalimentar e potencializar ainda mais a sua esperança. Por quê, André? Porque os fatos vão lhe revelar que você está avançando. Porque o sonho é que nem uma escada, né? Ou que nem um foguete também, usando a metáfora do foguete, ele sai do chão e com aquela energia ele vence a gravidade, chega na atmosfera. Então você precisa de potência, de energia na arrancada. O que é que vai dar potência para retroalimentar a sua esperança? Os resultados. Esse aqui eu acertei, segue o baile. Esse aqui eu errei. Vamos dar significado para esse erro e reformular. Correto? Então é necessário agir, colocar em prática e construir primeiro o plano. Se você não sabe como fazer isso, busque uma mentoria, busque ajuda, porque hoje as mudanças, a dinâmica deste processo está com uma velocidade incrível e as pessoas que não estão buscando autoconhecimento e não estão buscando uma mentoria estão ficando para trás
daquelas que estão buscando, correto? Fica a dica aqui, acesse o nosso site www.metodocosmos.com.br, faça agora o download gratuito desse livro digital incrível sobre esperança, e lá você vai encontrar o teste de esperança para você autoavaliar quanto é que está o seu nível de esperança, se está no turbo ou não, André, você vai encontrar lá. Manda o WhatsApp para a gente vai interagir com você, fazer esse exercício. E você vai encontrar também dicas de como que você vai fazer para colocar em prática o seu plano de vida, seu plano de carreira, seu plano de negócio, sua mudança, etc, etc. Mais perguntas, André? Senão eu vou falar sobre o que essas imagens querem dizer. Esses coloridos aí são 3 imagens diferentes de uma mesma mente, de um cérebro, de uma imagem de um equipamento chamado ressonância magnética que tem revolucionado a neurociência. Correto, André? Mas antes vou passar um breakzinho aqui da nossa vinheta para o pessoal fazer o download desse e-book. 15 segundos, já volto já. Voltando, vinhetinha passou rápido, não é? Mas ela tem impacto, é para que você se ligue, faça agora esse download e acompanhe conosco, tá no nosso celularzinho ali embaixo ali, ou aqui, não sei, está mostrando ali o conteúdo, você tem um tira-gosto desse livro digital de conteúdo, ele deveria ser vendido, André, como qualquer livro, a 17, 20 reais. Mas ele está sendo distribuído gratuitamente para que você já coloque em prática agora os primeiros passos da conquista dos seus sonhos. Ou se você ainda não está com seu sonho na sua mente, vá e desperte e volte a sonhar. Correto, parceiro e jornalista dos bons, inclusive, com excelentes perguntas. Muito obrigado pela parceria aí. Segue o baile. Antes de falar sobre essas imagens, perguntas. Reforçando então, não tem como você perder, você que nos acompanha aí pela rede TV Cosmo e também a RME TV, essa oportunidade de receber gratuitamente um material rico, né, que vai fazer a diferença na sua vida. Vamos seguir então com mais uma pergunta, que é a seguinte, reforça muito a pergunta anterior. Como ter esperança diante de perspectivas frustradas? É uma pergunta potente. É óbvio que se você não trabalhou o passo anterior, que é a interpretação, a autoconsciência de que porque você vem produzindo os resultados atuais, você só verifica a frustração, você só verifica o fracasso, você só verifica como resultado os males que você vem produzindo. Você é culpado disso? Não. Você não tem culpa disso aí. Mas há uma grande oportunidade de buscar de uma forma consciente o conhecimento de como as pessoas estão fazendo, sobretudo nesses tempos que estamos vivendo, que as pessoas estão começando a querer ansiosamente entender o porquê nas suas vidas que certas coisas acontecem e querer mudança. Toda a história da humanidade, os momentos de crise fizeram e nos trouxeram grandes revelações e grandes transformações no conhecimento e o ser humano evoluiu, correto, né? Então veja, começar a ter consciência de por que você está colhendo o resultado XYZ e você verifica que isso lhe causa dor, é o primeiro passo para, mais na frente um pouquinho, começar a coletar resultados diferentes. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, com as dicas, com os livros gratuitos e assistindo lives de autodesenvolvimento em diversas que tem, graças a Deus, hoje isso é um tema em abundância, não é, André, na internet. Procure uma mentoria, é o melhor dinheiro que você vai investir na sua vida, porque
é a sua vida que está em jogo e você vai começar a mudá-la a partir do momento que você compreender por que isso funciona. Você me entende, André, o que eu quero dizer? E aproveitando o gancho e respondendo a pergunta da nossa telespectadora, agradecendo a pergunta, já vou falar o porquê dessas imagens aí, André. O que essas imagens querem dizer? Ok, André? Ok, vamos lá então. Segue o baile. Então vamos lá. Ali embaixo nós temos um ser humano com menos esperança, uma pessoa menos esperançosa à esquerda do seu vídeo, que seria mais azulado ali, o cérebro, não é? E à direita nós temos um ser humano, um cérebro, uma mente mais poderosa na questão da esperança, ou uma pessoa com mais esperança. E no meio tá na... tá mais para lá do que para cá, digamos assim. Então isso é uma ressonância magnética baseada na neurociência, não é? Que é o estudo de como que funciona os nossos neurônios, entre aspas, assim, para definir de uma forma simplista. E esse equipamento vem revolucionando os estudos da mente. E é no que é baseado toda a metodologia do instituto, do nosso instituto, ok, André? Veja bem, a mente da esquerda, toda azul, com menos potencial de esperança, com menos... a pessoa se sente menos esperançosa, ela tem uma onda cerebral mais acelerada por conta do seu estado emocional tóxico, entre aspas, não é? Excesso de ansiedade, excesso de medo, não é? Do que vai acontecer consigo mesma, do que vai acontecer com seu futuro, ou se ela está excessivamente mergulhada nos fracassos e nos erros do passado. Então a mente fica tomada desse azul, e esse azul é o estado da mente, do corpo humano, André, no modo de você se defender, porque o corpo está ativado no modo defesa, no modo medo, no modo... Então há uma alteração toda fisiológica no seu organismo. Então aqui à esquerda, aqui na nossa paredezinha, nós temos as ondas cerebrais. É como a sua mente ela tem o pensamento ele emite uma onda cerebral, correto? É baseado nisso que toda a ciência verifica e faz os exames que nós temos hoje e que vem melhorando também a saúde mental de diversas pessoas. Então, o seu cérebro fica com uma vibração muito mais acelerada e isso inibe o seu potencial. Ou seja, há uma reação no seu corpo e na sua mente que ainda prejudica ainda mais o seu processo de alimentar a sua esperança. Quando você começa a tomar consciência de que por que isso acontece, como que você vai fazer você enxergar aquele horizonte, correto? Na sua vida, então você começa a inundar a sua mente com uma onda cerebral mais gradual, mais lenta, que é quando o seu cérebro funciona, sua mente funciona com uma potência maior. Então pessoas que estão com seu nível de esperança, com seu nível de consciência, uma lucidez maior de para onde que elas vão, as escolhas que elas fizeram, por que é que elas fizeram essas escolhas, queridos telespectadores e parceiro André, elas começam a ficar com a mente nesse estado aí inebriante de onda cerebral, de vibração, de esperança, e a própria máquina confirmando, então, a máquina de ressonância magnética, confirmando como é que fica a mente de uma pessoa quando ela está cheia. E isso não quer dizer, né, que essa pessoa não tem problema nenhum, que essa pessoa não está enfrentando os desafios, que essa pessoa não tem sofrência. Não, pelo contrário. Mas significa que ela já definiu para onde que ela vai, por que é que ela vai. E simplesmente esta pequena, porém grande decisão alimenta a sua esperança, inunda a sua mente desse amarelão todo, que seriam ondas cerebrais mais poderosas. A sua mente funciona melhor, seu cérebro oxigena melhor, sua pressão sanguínea flui melhor, seus batimentos cardíacos fluem melhor e você se empodera e vai, e as coisas começam a acontecer. Então aqui está uma prova científica de que a esperança, né, sim,
ela promove no nosso corpo e na nossa mente um impacto de altíssima relevância. Perguntas, André? Temos a pergunta da Raquel de Frederico Westphalen, aí do interior do Rio Grande do Sul, né? Ela pergunta como que ela deve agir quando vem os pensamentos de frustração negativos, né? E isso, ela comenta aqui, faz um breve texto dizendo que isso causa uma grande dor, né? E esses pensamentos fazem ela pensar em desistir, largar tudo de mão, né? Então ela quer uma dica de como que ela pode lutar contra esse sentimento, porque o pensamento ruim, né, logo vai trazer um sentimento ruim também. E aí é um ciclo que puxa, obviamente, a pessoa para um estado emocional mais apático, não é? Como é o nome mesmo repete o nome da... Raquel de Frederico Westphalen. Gratidão, Raquel, pela sua pergunta. Então, veja. Primeiro, eu não sei, Raquel, se você já tem definido na sua mente o porquê, o como e o onde. Qual é o seu porquê? Para onde que você... Veja, André, que eu repito isso com insistência, porque o que acontece? Nós vivemos de uma forma em que existem coisas que são um mistério. Que coisa? É o mistério da vida, por exemplo. O tempo, ele só anda para frente, correto? Já viu você acordar de manhã cedo, vivendo o dia da semana passada? Acordar às 10 e esperar chegar às 9 da manhã. O tempo das nossas vidas, ele só anda para frente. Ele só vai para frente, não é? A Terra está girando em torno do Sol e esse sistema maravilhoso da obra, da criação, do universo, da vida, também ele tem uma direção, ele está indo para frente. Então o universo, o planeta, o tempo e a nossa vida, elas estão sintonizadas numa mesma direção. Isso está num livro muito famoso, do Stephen Hawking, que é um físico famosíssimo. Inclusive, deixo mais uma dica de leitura aqui, nós estou com esse livro na mão agora, que ele fala sobre a flecha do tempo, né? Uma breve história do tempo. Ele traz toda essa dinâmica do universo e a nossa vida, qual é a correlação que isso tem. E tem um capítulo que fala sobre a flecha do tempo, que é sobre o que estou falando. Então, se tudo isso que é muito mais misterioso do que eu, do que você, e que está acima das nossas vidas, André, está numa direção, no momento em que eu não estou comigo mesmo em sintonia com esta mesma direção, olhando a minha caminhada, minha trajetória de vida com um sentido, em que eu tenha motivos para agir todos os dias quando me levanto da cama de manhã, em busca naquela direção, daquele sonho, daquele desejo, daquela conquista, é óbvio que a frustração, o medo, a angústia, a apatia, a esperança, ela vai diminuir e acaba-se até quando as pessoas lamentavelmente caem numa depressão, que seria quase que a ausência total dessas emoções. Percebe? Então, se você já sabe como, já sabe o seu porquê e já está alinhada com este fluxo, com esta flecha do tempo, que é o mistério da vida, faça isso. Se não, e ainda assim você se sente esporadicamente desta forma, frustrada e com receio e aquela angústia e uma ansiedade assim, mesmo sabendo para onde vai, é porque o seu plano ainda não está bem definido, correto, André? Invista a sua energia e seu tempo em maximizar e potencializar o seu plano. Não é porque o foguete é um foguete que ele não pode subir e no meio do caminho explodir. Elon Musk, se você não sabe quem é esse cara, pesquise sobre ele. Ele é fundador da Tesla, que são os automóveis elétricos, revolucionando a tecnologia elétrica. Tem um projeto que o foguete levanta, sobe da Terra e depois volta e pousa de novo, que nem a gente vê nos filmes de ficção científica. Quantos foguetes explodiu já? Que levantou e na hora de pousar, explodiu. Porém, recentemente saiu notícia, eles, os cientistas conseguiram fazer com que o foguete levantasse, voou e pousasse, que é uma revolução nessa trajetória da ciência, né? Veja, então, mesmo que você tenha o melhor plano,
planejamento se faz a lápis. Você vai verificar que seu foguete levantou voo, mas houve um problema e daí você vai corrigir o problema, então você vai à frente. A mente vai ficar inundada e com foco neste processo. Não haverá espaço para que você sinta tanta angústia, tanta frustração, tanto receio e tanto medo, porque a sua mente vai estar mais ocupada com a solução, ao invés de estar tão ocupada assim com o problema. Que é a moeda sempre tem dois lados, que é também uma excelente forma de se visualizar uma situação, um problema, né? Colocar mais foco na solução. A pessoa quando vê... Porque o problema não é o problema, mas é o estado emocional em que você fica diante do problema. John Grinder, pai da PNL, Programação Neurolinguística. O problema, André, não é o problema, mas é o estado emocional em que você fica, você se prostra diante do problema. Porque daí você já tem o problema em si, que é um fato, e aí o problema ele aumenta. Porque o seu estado emocional, a sua onda cerebral, ela cai, ela aumenta para esses níveis de ansiedade, de estresse e de medo, a sua fisiologia entra em estado de alerta. Isso é muito bom para fugir do mamute lá, quando os nossos ancestrais desenvolveram esse gatilho emocional de autorreflexo cerebral. É muito bom. Porém, hoje, a mente evoluiu muito menos do que a tecnologia e com a sociedade moderna, em menor velocidade. Então, nós ainda temos instintos emocionais, cujos qual fazem com que a gente tenha ações instintivas. E que podem ser boas em situações de perigo, por exemplo. Mas em situações de planejamento, de estratégia, quanto mais lucidez você tiver, melhor. Porque aí você vai corrigindo os seus erros. Bora? Ou seja, você que decide o tamanho do problema. Né? Se você agigantar, né, perante o problema, logo o problema vai se tornar minúsculo, né? Exatamente, André. Inclusive reforçando então as frases da nossa audiência, nossos telespectadores, relembrando ditos populares: a fé remove montanha, a esperança é a última que morre. O que esses antigos ancestrais nossos queriam dizer com isso? Né? Porque se você se agiganta para frente do problema, você remove aquela montanha. E para isso é preciso estar preparado em nível de aprendizado. Você precisa estudar a sua vida e entender por que certas coisas funcionam, certas coisas não funcionam. Não é simplesmente deixa a vida me levar, que para o pagode lá serve muito bem, correto? Bom, então você está me dizendo, Diego, que você vai ter 100% de controle da sua vida, então isso aí não, isso aí é o cético pensando, é óbvio que não existe essa possibilidade de você ter 100%, eu acredito que não existe a possibilidade de você estar 100% no controle da sua vida. Existe sim a possibilidade de você fluir como o rio faz, contornando pedras, vales, cascatas, dificuldades do relevo e chegar ao seu destino, que é o mar. Então veja, não adianta você ficar às vezes batendo. Dica de livro então, tinha prometido Nietzsche para estressados. Não estou dizendo que você seja estressado, mas eu já li várias vezes, é meu livro que me acompanha aqui também. Sempre que eu me dou uma estressadinha, eu abro uma página e dou uma lida, tem várias páginas marcadas, e é um filósofo muito requisitado nessas questões, e ele traz ele traz esse conteúdo e essa temática da esperança, da fé também. E esse outro, Nietzsche, Além do Bem e do Mal. E é do Nietzsche uma frase muito famosa, deixa eu ver se eu acho aqui, André, que eu vou ler. Aquele que atinge o seu ideal, por isso mesmo o ultrapassa. Isso quer dizer, você conquistou seu sonho, tá dando pulos de alegria, como se tivesse ganho assim 50 milhões de reais na loteria. Você vai ficar feliz, contente.
a natureza minha, sua, ser humano, ali na frente, depois você vai querer sonhar e continuar sonhando e realizar. Enquanto se está vivo, há um desejo, uma intuição intrínseca de sermos humanos e em busca sempre de algo, por evoluir. Correto, André? Temos pergunta em relação a isso? Uma pergunta, acredito que já deva ser respondida, já foi respondida, né? Caiu o livro no chão aqui, foi juntar. Depois tem uma dica de mais um, tá? Antes do finalzinho, nós ainda temos 10 minutinhos pro final, André. Segue o baile. O Ricardo, lá de Passo de Torres, diz: qual o principal sentimento que me leva a ficar distante da esperança? Creio que você já tenha dito aí também. Já tenho dito, mas vamos repetir. Muito provavelmente a ausência do seu porquê. A ausência do seu propósito. Diego, todo mundo fala isso, eu escuto isso em várias lives, autodesenvolvimento, o pessoal fala, defina seu propósito, defina seu porquê. Como é que eu faço isso? Não sei por onde começar. Faça isso refletindo sobre quais são os seus valores. Os valores são o alicerce emocional de uma pessoa. E eles são constituídos lá enquanto que você estava na barriguinha da sua mamãe, até os seus 10, 12 anos de idade, eles têm maior impacto. Muito provavelmente as famílias no Brasil e até fora do Brasil, muitas vezes, vamos dizer assim, tem alterações emocionais neste processo, André, de impactação dos valores na vida de um ser humano, de uma criança, de um jovem de 10, 12 anos, correto? É nessa fase que você constitui seus valores. Os valores são vai construir uma casa, se o alicerce não aguentar, a laje desaba a casa. Então, veja, se você não está conseguindo definir o seu propósito, não está conseguindo definir o seu porquê, um passo anterior a isso é refletir sobre quais são os seus 3 ou 5 principais valores, que são seus poderes. Por isso, descubra o seu verdadeiro poder. É o slogan do nosso produto Carro-Chefe, um programa de imersão de 3 etapas, André, em que o aluno não só descobre os seus valores, revela, porque já estão lá, ele revela, aprende a colocá-los em prática, conviver com eles, correto? Traça o seu planejamento de vida, carreira, mudança, sonho, e coloca em prática e já sai dali que nem luz, né? Iluminando e influenciando pessoas, colocando seu plano em prática. São 3 etapas, 100% online. Quem tiver disposto, tiver interessado, acesse www.metodocosmos.com.br. Todos os meses nós temos esse programa, né? É ao vivo, é 100% online e é diretamente comigo. Também você que está nos assistindo agora, aí embaixo no cantinho da tela no nosso celular virtual, está passando o nosso e-book, que está gratuito. Vá lá, faça o download agora deste poderoso livro digital, onde tudo isso que nós estamos conversando aqui, passo a passo, tem lá, André, você que me ouve, que me assiste, o teste da esperança. Faça o teste para você ter uma constatação de que nível que você está em relação à sua esperança, para você atacar exatamente onde precisa. Correto, André? Antes da próxima pergunta, que nós estamos aí com 5 minutos finais, última dica de livro. Esse livro ele é antiguinho, tá até bem velhinho, de cabeceira também. Ele foi uma apresentação de Mário Sérgio Cortella, todos sabem quem é. Aquele senhor famoso, cujo qual sou fã também. Nietzsche, a coragem como fator de sucesso. Tá aqui, excelente livro também. A coragem como fator de sucesso também. Livro importante para alimentar a sua esperança. Ok, André? Pergunta final. Vou passar a vinhetinha do nosso e-book gratuito. E passa rápido, mas quinta-feira nós temos de novo, não é, André? Às 10 horas da manhã, nossa live show. Programa Descubra o Seu Verdadeiro Poder. O tema da semana é como a esperança pode enriquecer a sua mente e também o seu bolso. Então,
Hoje, o programa de hoje, nós conversamos sobre essa estrutura da esperança, da fé, onde que você vai resgatar a sua esperança, como você vai fazer, etc, etc. Na quinta-feira, André, então nós vamos trazer 127 ideias diferentes para você colocar o seu negócio em prática. Dicas de empreendedorismo, para quem está buscando aí empreender o próprio negócio. Correto? Vamos trazer essas dicas. E também algo mais que a nossa audiência, as perguntas, pessoal que nos trouxeram em relação a esse tema da esperança. E eu selecionei essas dicas de empreendedorismo para alimentar a sua esperança, motivo pelo qual estamos passando todo esse cenário de crise, né? Enfim, então muitas pessoas estão buscando de ir à luta, começar seus pequenos negócios, colocar seus sonhos em práticas para poder também trazer mais resultados para a sua vida, para a sua família e para as pessoas que você ama. Segue o baile. Última pergunta final, então, André, antes da nossa vinhetinha, nós temos 4 minutos. Para encerrar, então, eu escolhi aqui essa pergunta que vem do Ricardo, lá de Guarulhos. O que eu devo fazer para alimentar a esperança no meu dia a dia? Tenha um plano definido, passo a passo, de onde você quer chegar. Quanto tempo estimado você vai levar para chegar onde você quer realizar seu sonho? Como que você vai fazer para chegar lá? O que você sabe que sabe sobre isso e o que você sabe que não sabe sobre isso, busque uma mentoria. E o que você não sabe sobre isso, aí é o milagre da vida, que a vida vai te mostrando conforme. Lao-Tse, uma grande caminhada começa sempre com o primeiro passo. Coloque sua vida em movimento, vá em busca do seu sonho, que a vida vai acontecendo e vai te trazendo os elementos que você precisa para ir adiante e vai te mostrando os problemas que você precisa resolver para você ir adiante. E eu acredito, e as experiências com os nossos milhares de alunos e minha própria experiência de vida contam essa trajetória, contam essa história como sendo um fato científico, ok? Faça o bem, evite o mal e segue o baile. Obrigado, até quinta-feira às 10. Até lá.